de um verdadeiro discípulo. Eu creio que ainda é necessário que o pastor e os pastores falem muito sobre discípulos, porque tem muitos discípulos que ainda não entenderam que existem determinados critérios, diretrizes que são necessárias para que um discípulo, além de ser um bom discípulo, ele possa também fazer bons discípulos. Nós temos uma responsabilidade muito grande para com aqueles que chegam na igreja, que muitas vezes chegam com o coração ferido, com a alma batida, que chegam na igreja necessitando de ajuda, de um abraço amigo, necessitando de acolhimento. E muitas vezes a gente não tem dado esse acolhimento, por pensarmos que aquelas pessoas que chegam, elas são obrigadas a pensarem como nós, a agirem como nós agimos, e não é verdade. Um discípulo novo, um novo crente, ele necessita, sobretudo, da nossa ajuda. E hoje à noite, nós vamos falar sobre marcas de um verdadeiro discípulo. A primeira marca que eu considero como sendo a marca essencial, primordial para um discípulo, é que ele obedeça a Jesus. Dos capítulos 13 de João até o 16, naqueles capítulos, Jesus ele prepara os seus discípulos para que eles assumam com responsabilidade a sua missão. Não sei se vocês têm percebido, mas no capítulo 13 de João, Jesus lava os pés dos discípulos. Uma atitude não muito normal para o Senhor Jesus Cristo, lavar os pés dos discípulos. E você sabe que Pedro, como sempre impulsivo, ele estranhou aquilo e disse: Senhor, eu é que devo lavar os seus pés. Jesus vai e diz: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Ainda no 13, Jesus ensina o princípio mais nobre e relevante, aquele que é de fundamental importância para o discípulo, que é amar. Mas que amor é esse que você tem pelo irmão que chega com seu coração sangrando, ferido? E muitas vezes você fica fazendo exigências e você não reconhece que é uma necessidade de você chegar perto dessa pessoa, para abraçar essa pessoa. E talvez você não pense que você um dia também vai ter necessidade de ter irmãos para chegar perto de você. Ainda no capítulo 14 de João, Jesus conforta os seus discípulos porque eles estavam perturbados diante das notícias daqueles dias, quando o próprio Jesus Cristo proferiu que ele iria ser morto. E isso naturalmente foi algo que causou um impacto tremendo na vida dos discípulos. Eles não queriam nunca ouvir uma história dessa, nada de ouvir que Jesus ia morrer. Afinal de contas, Jesus andava com eles e Jesus estava sempre pertinho deles, sempre fazendo melhor para que eles vivessem bem, fossem bem tratados, fossem amados. Esse foi o exemplo que Jesus Cristo deixou. É por isso que Jesus, ao confortar os seus discípulos, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Por que Jesus estava preparando os seus discípulos? Porque a missão era árdua, a missão não era fácil. Tratar com gente é difícil, não é fácil lidar com gente. Talvez seja a tarefa mais difícil, mais complicada, é tratar com gente. Gente tem problemas,
que precisam ser tratados, e muitas vezes precisam ser tratados com amor, não importa o estado em que aquela pessoa esteja. Quando ele vem para Jesus, ele vem para o meio de um povo escolhido, remido, transformado, liberto, de um povo que está de braços abertos para receber aquela pessoa. A segunda marca de um discípulo: o discípulo imita Jesus. João 2,6. Você tem sua Bíblia, quiser acompanhar, se não pode me ouvir. 2,6 de 1 João, primeira carta de João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Andar como ele andou, viver como ele viveu, falar como ele falou, servir como ele serviu. E quando eu estou disposto a imitar o meu Cristo, eu quero conhecer o meu Cristo. E como eu posso conhecer Cristo? Gente, você tem algo precioso nas mãos, a Bíblia Sagrada. O que está acontecendo com muitos crentes é que muitos crentes não têm conhecimento, não lê a Bíblia. É isso que está acontecendo. Porque se nós lêssemos todos os dias a palavra de Deus, nós com certeza iríamos evitar muitos problemas, iríamos aprender como Jesus, que ao se encontrar com a mulher samaritana e perceber o estado deprimente daquela mulher, Jesus teve amor inigualável por ela, chegou ao ponto de ficar em um lugar não muito apropriado, a expor a sua própria reputação, a colocar em risco a sua própria reputação, porque estava com a mulher samaritana, que era tratada por todos como mulher que não merecia nada, que não valia nada, que não era nada, mas para muitos hoje deveria ser jogada no lixo. Para com isso, todos têm que entrar aqui para receber Jesus Cristo. Não importa se ele é rico ou pobre, não importa a sua condição espiritual, se ele é alcoólatra, se ele usa droga, se ele já matou, se ele já roubou. A igreja é o lugar onde ele deve estar, e o povo de Deus tem que abraçá-lo como ele é. Então eu estou imitando Jesus dessa maneira. Não há acepção de pessoas, todos são iguais diante de Deus. Mas quando o homem chega e diz que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, é porque algo está acontecendo e nós não podemos ficar muitas vezes arrancando do fundo do baú algo que ele fez, praticou anos passados, ou semana passada, ou horas antes de chegar na igreja. Porque a igreja tem esse papel que é primordial de levar essa mensagem salvífica, de falar do amor de Jesus Cristo, de levar essa mensagem para o coração que está numa situação difícil. Jesus, em Atos 10:38, nós lemos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando toda sorte de oprimidos do diabo. Veja a expressão como é forte, do diabo, porque Deus era com ele. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho e limite os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Por isso que Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o estado em que a pessoa chega, e a igreja está aqui para isso, para recebê-lo de bom grado e para fazer tudo o que é possível para que ele encontre paz duradoura, permanente, que ele possa viver uma vida tranquila na presença de Deus.
Esta foi a segunda marca que nós vimos nessa noite: imitar Jesus. Essa deve ser a atitude de todo crente que está aqui nessa noite. A terceira marca, o discípulo, ele quer estar perto de Jesus. Perto de Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que se torna evidente na palavra é que o maior prazer de um crente é sempre estar na presença de Jesus em todos os momentos. Todos os momentos. A necessidade de buscarmos Jesus para estarmos com Ele todos os momentos, porque os dias são difíceis. Vivemos dias difíceis nessa terra. É muito difícil viver nessa terra para agradar a Deus, porque estamos diante de ciladas, de armadilhas. O diabo, nosso adversário, nosso opositor, ele tem feito de tudo para destruir a obra redentora em nosso coração. Ele tem colocado de tudo para destruir a sua igreja. E esta igreja, ela tem que ter a marca do desejo de estar na presença de Jesus. E os discípulos sentiam isso. Por isso ficaram perplexos, por isso ficaram angustiados ao ouvirem que Jesus ia morrer, e eles não queriam nunca ouvir, mas era necessário que isso acontecesse. A quarta marca de um discípulo é que ele produz frutos para Jesus. João 15, versículo 8, abrindo a nossa palavra, em João 15, Evangelho de João 15, versículo 8, a palavra diz o seguinte, Evangelho de João 15, versículo 8, diz o seguinte: nisto pedirei o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E assim vos tornarei meus discípulos. Estamos aqui nessa terra com uma missão nobre e relevante: produzir sempre frutos. Por isso, o prazer que a gente tem de andar com os discípulos, de amar os discípulos, de abraçar os discípulos, de proteger os discípulos, de não permitir que alguém fale dos discípulos de Jesus. Não falar e não permitir que ninguém fale. E quando alguém fala mal de um crente e um servo de Deus, que você chegue com providência de defesa, para não permitir que alguém venha denigrir a nossa imagem, venha falar mal de nós, porque nós temos uma família junta, reunida, que está pronta para defender isso. Meu irmão, ele tem uma atitude muito interessante. Meu irmão que é pastor lá em Frutuoso Gomes. Quando um irmão chega para ele e diz: pastor Amar, tem um irmão aqui na igreja que está fazendo uma coisa errada. Então ele diz, olha para o irmão e pergunta: você tem prova? Ele diz, o irmão diz: não, eu ouvi falar. Mas eu ouvi falar onde? Não, um outro irmão foi que ouviu lá na rua, lá na feira. Quando alguém falou de um irmão e disse que esse irmão estava lá no bar bebendo, ou estava fazendo uma coisa errada. E meu irmão diz o seguinte: quando você tiver as provas contundentes, que sejam provas cabíveis, então você venha e nós vamos resolver o problema. Mas você ouviu de alguém, que ouviu de outro alguém, que esse alguém ouviu de outro alguém, para muitas vezes prejudicar a imagem de um crente, destruir a carreira de um crente, a trajetória de um crente que está com Jesus e que muitas vezes, decepcionado, frustrado, sai da igreja e vai para o mundo e a sua situação piora. Por isso, os frutos que devemos produzir é amor, é paz, é paciência, é delicadeza, é bondade, é fidelidade, é humildade, é domínio próprio. É a prova que somos discípulos. Não é de sermos eloquentes, de fazermos uma oração bonita, de fazermos uma pregação bonita. Isso pode ser muito bom e pode ser um dom de Deus, mas Deus está muito mais interessado na nossa vida como um todo.
se somos exemplos, se somos modelos, se testemunhamos o Senhor Jesus com a nossa vida. Essa é a marca, produzir frutos para Jesus, principalmente no mundo desse, tão complicado. E nós estamos aqui para ser a diferença, queridos, para fazermos a diferença, amados, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós, vejam que houve uma mudança em nós, que a cada dia estamos crescendo. Lembra da pergunta que o pastor Lucas fez na reunião dos homens? Foi que aconteceu de uma reunião para outra? Se houver alguma mudança de uma reunião para outra, é porque de uma semana para outra, de uma mensagem para outra, deve haver mudanças de comportamento, de caráter, deve haver mudança. Nós éramos de uma maneira, agora somos de outra coisa. Estamos vivendo para agradar o nosso Senhor. A quinta marca do discípulo, o discípulo quer estar junto de outros discípulos. Já pensou como isso é importante, amados? O discípulo, ele quer estar junto de outros discípulos. Olha, preste atenção nisso. Por que eu gosto de ir para a igreja no domingo? Porque eu vou encontrar o irmão Edson, a irmã Clarice, a irmã Leila, a irmã Diná, o irmão Lucas. Talvez eu não tenha essa oportunidade de encontrar durante a semana por causa do meu trabalho, da correria. Mas aqui na igreja, nós vamos ter a oportunidade de encontrar esses amados para falarmos para ele, para sabermos como ele está. Se ele precisa de uma ajuda, se ele precisa de consolo, se ele precisa de acolhimento, se ele precisa de algo, nós estamos aqui para servi-los. O discípulo que não gosta de andar com outro discípulo, tem muito uma coisa errada. Tem algo errado. Alguém que não gosta de estar junto é porque, naturalmente, ele não ama os seus irmãos. Temos que ter amor profundo pelos nossos irmãos, para que os nossos irmãos se sintam seguros. Juntos nós venceremos as batalhas, quebraremos os paradigmas, que são muitos, do mal. Juntos venceremos e quebraremos as barreiras do ódio, da inimizade. Juntos seremos mais fortes. Amém? Para vencermos as adversidades, as tribulações, que são tantas, que são inúmeras. Juntos podemos viver melhor. Juntos podemos sentir que existe um amor mútuo, recíproco. Existe uma reciprocidade nisso. Se você ama um irmão, esse irmão te ama. Se você faz o bem por ele, ele também faz por você. Se você abraça, ele também te abraça. Agora, se você chega na igreja, cara dura, entra, sai, não fala com ninguém, não olha para ninguém, está errado. Está muito errado. E hoje a gente percebe que as pessoas estão saindo da igreja por nada, deixando a sua igreja depois de anos e anos e anos, indo para uma outra igreja, eu não sei nem fazer o quê. Eu não sei nem porquê, porque ele pensa que aquela igreja lá realmente é perfeita, não tem problemas. E quando ele vai lá, ele vai encontrar uma igreja com muito mais problemas diferentes, talvez mais graves. E aí ele vai se arrepender. Porque estava numa igreja, estava acostumado com seus irmãos, conhecia seus irmãos, andava com seus irmãos, e agora ele vai para um lugar estranho. E lá ele vai ter uma decepção tão grande, porque ele vai encontrar outros tipos de situações. E ele vai quebrar a cara. Eu quero que os irmãos vejam comigo, nós estamos chegando já no fim. Vejam comigo um texto muito interessante, em João 17, 20 e 21. Eu preciso
ou precisamos, pensar em um púlpito maior para a nossa igreja, para acomodarmos a nossa Bíblia, os nossos livros, porque esse púlpito realmente é muito pequeno e às vezes a gente tem uma certa dificuldade em procurar os textos, e eu gosto muito de seguir a Bíblia, e o mais importante é seguir a Bíblia. João 17, 20 e 21. João 17, 20 e 21. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. Preste bem atenção nisso. Como tu és, tu, ó Pai, em mim, e em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus fez questão de frisar essa parte e proferir essa palavra, demonstrando a necessidade da união de seu povo, porque ele sabia que seu povo ia para o mundo e ia enfrentar muitos obstáculos, muitas dificuldades viriam, e eles precisariam estar juntos, pensando unanimemente, para defender a sua palavra, principalmente, para levar a mensagem, para transformar, fazer discípulos, e esses discípulos, que eles tivessem também a missão de fazer outros discípulos, e portanto, se a igreja estava junta, se a igreja estava unida, ela estava assim preparada para fazer esses discípulos. Queridos, nós devemos pensar muito sobre isso em nossa igreja, porque é tão importante quando o seu povo está junto e unido, e quando você sabe que o irmão te defendeu em uma causa, ouviu falar algo e te defendeu, é sinal que ele te ama, é sinal que ele tem interesse por você, que ele tem interesse pela igreja como um todo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve viver dessa forma. Somos um só povo aqui, por isso nós devemos falar com todos, pelo menos é assim como pastor. Eu tenho ouvido nesses anos todos, algumas vezes alguém dizendo: pastor William, fala mais com fulano do que com o fulano tal, fala mais com o irmão tal. Eu tenho ouvido isso, então eu tenho procurado tomar um certo cuidado, viver em vigilância, para mudar, e chegar e falar com todos, sem fazer acepção. Todos são iguais. Lembra do jovem que estava conosco aqui? O nosso querido me ajude aí, era um jovem de problemas mentais, Lazinho, que chamava Tostô. Mas que quando ele saiu, todos ficaram perguntando: onde está Lazinho? Onde foi? Então a gente teve que explicar. Ele viajou, ele não mora mais em Marizal, porque ele era importante também, porque ele era amado também por todos. E por fim, para encerrarmos, queridos, a sexta marca: discípulos faz outros discípulos. Veja como é importante isso. Discípulos faz outros discípulos. Não sei se você já pensou nisso. A palavra para refletir sobre a importância de fazer discípulos e falar para seu amigo que trabalha com você todos os dias de Jesus, e mostrar o amor de Jesus para essas pessoas. Elas precisam também, não só você. Não devemos ser orgulhosos, achar que a igreja é só nossa igreja já está tudo bem. Não, a gente tem que trabalhar todos os dias de maneira incessante e ininterrupta, para que os outros ouçam de Jesus, para que as pessoas
creiam em Jesus, para que as pessoas recebam Jesus. E aí vem o texto que eu li no início: e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 11, 28 a 30. Ou seja, é uma ordem imperativa. Ide. É um desafio tremendo. Entendo que existem dificuldades. Entendo bem isso. Porque estou aqui há 32 anos e quando eu cheguei, nós tínhamos apenas um membro que eu podia contar. Um homem que eu podia contar, como um soldado que era, como aquele que estava disposto a sair todos os dias, durante 30 dias por mês. Nós fazíamos o trabalho 30 dias por mês. Como diz aquele corinho antigo, tão antigo: como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Como é bom fazer discípulos, como é bom, amém. Como é bom fazer discípulos, como é bom, amém. Como é bom segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Todos os dias a gente tem alguma oportunidade. Ou você acha que não? Quem aqui tem a oportunidade todos os dias de falar de Jesus? Levante a mão. Todos os dias. Mas você fala todo dia? Ou você não entendeu a sua missão? E aí você tem uma responsabilidade de primar por essa pessoa, de ter um zelo todo especial por ele, de amar verdadeiramente, tratando-o como uma pessoa que é carente, que é necessitada, que está com o coração ferido, que vem aqui, quer encontrar algo diferente, ou não? Eu creio que todos, naturalmente, têm pensado dessa maneira. E a gente às vezes fica pensando e perguntando, amados, como é que a gente só tem um crente? A gente não tem nada disso, nada. A gente tinha uma casa, uma simples casa, como temos ainda, com 7 bancos, uma caixa, e só fazia zoada, e um dobrador que tocava tudo errado, que era ele. Mas como ninguém conhecia a nota 30 anos atrás, dava para passar. Então, agora se fosse hoje, uma guitarra que ela ainda existe hoje. Como é que pode isso acontecer? Qual é a explicação para tudo isso? Tem algo errado. Quero desafiar você nessa noite para isso. Tem algo errado. Ou você acha que não tem? Se você tem eu e você tem todo esse povo aqui, como é que a gente não vai ter daqui uns anos o trigo? O que está acontecendo? É momento para refletir, é momento para pensar. Algo está errado, tem alguma coisa aí errada. Mas eu deixo hoje o despertamento através dessas marcas do discípulo. Eu deixo para você o desafio e faça essa aplicação final, que seja uma aplicação que você vai colocar no seu coração. Faça o discípulo, ame o discípulo, não fique mexendo no passado. Vamos andar daqui para frente, vamos ajudar essa pessoa a corrigir seus erros, vamos ajudar essa pessoa a crescer, vamos dar o leite em vez de dar o pato sólida, como falou Paulo na sua carta aos Coríntios. Vamos começar pelo básico, pelas lições mais fáceis. Vamos ajudar essa pessoa a ter um crescimento, a ter maturidade, a andar, viver para agradar o Senhor e a fazer também discípulo. Amém? Amém. Faça discípulo. Faça discípulo.